Ai, Rafoso, me ajuda! Eu não sei se eu realmente fui salvo. Será que Jesus realmente morreu por mim? E se eu for pro inferno, como que eu faço para ter certeza da minha salvação? Pequenino na fé, eu tenho uma boa notícia para você. Na tradição presbiteriana, você não precisa olhar só para suas boas obras. Você também olha para os santos sacramentos. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Não, zoeira, eu não sou pastor. Eu sou só um cara aí que joga LOL enquanto fala de cristianismo. Eu tô fazendo uma minissérie sobre o ponto de vista presbiteriano das coisas e o assunto que a gente vai conversar hoje é teologia sacramental. Ou, se você preferir chamar desse jeito, sacramentologia. Isso aí, hoje a gente vai falar dos sacramentos. Esse é um assunto que eu estou muito interessado ultimamente. E no último episódio, onde a gente falou sobre predestinação, eu disse que existe uma incoerência entre a visão calvinista histórica da predestinação e a visão calvinista mais casual, que se encontra na internet hoje em dia, né? A visão mais moderna. Nesse episódio, eu vou alegar algo parecido. Eu vou alegar que a visão presbiteriana histórica dos sacramentos é bem diferente do que você vai ouvir em várias igrejas presbiterianas modernas, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos. Dá pra gente colocar a América Latina nesse pacote também, especialmente no Novo Mundo, digamos assim, especialmente nas Américas. Cristianismo nas Américas. Por quê? Eu disse isso no vídeo passado e vou dizer aqui de novo, porque isso é importante. O cristianismo protestante nessas regiões do mundo é muito influenciado por teologia batista, né? Independente da denominação que você seja, se você faz parte de uma igreja protestante e ela tá debaixo desse guarda-chuva evangélico, como é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai ser muito influenciada por teologia batista, mais do que ela vai estar disposta a admitir, na verdade. Por que que isso acontece? Porque em ambientes batistas tem-se muito forte uma cultura de valorizar sermão, né? Tanto que se você for numa igreja batista, você vai ver que o momento mais importante do culto é o sermão, né? É a palavra. Mas Rafoso, eu sou presbiteriano e o momento mais importante na minha igreja também é a palavra. Sim, pequenino na fé, eu sei, mas talvez eu tenha me expressado mal. Os batistas têm uma cultura muito forte de valorizar pregadores, né? Se um cara prega muito bem, todo mundo começa a falar do cara, o cara começa a ficar famoso, começa a escrever livro, e aí, por conta disso, ele acaba influenciando outros círculos cristãos, outros círculos protestantes que não só a Igreja Batista, né? Rafão, isso é um problema, você é contra os batistas, não sei o que. Não, pequenino na fé. O meu medo de quando vocês ouvem eu falando desse jeito é justamente esse. Tipo, vocês verem eu criticando os batistas ou falando alguma coisa dos batistas e acharem que eu sou anti-batista e que eu odeio batista. Não, gente, pô. Tem várias coisas que eu admiro nos batistas.
do meu ponto de vista, os batistas são cristãos verdadeiros, sim. Eu amo eles como meus irmãos e irmãs em Cristo. Mas é importante a gente saber e ter consciência dessa influência batista, né? Porque, assim, os presbiterianos são mais tradicionais que os batistas, né? Os batistas têm uma desconfiança muito grande da tradição da igreja. Eles são herdeiros de um grupo que surgiu na Reforma Protestante, que eram os anabatistas. E os anabatistas eram uns caras de uma reforma mais radical que queria purificar a igreja, digamos assim, de qualquer mínimo resquício de catolicismo romano. Enquanto que os presbiterianos não. A gente ainda achava que a tradição era importante, que a história da igreja era importante, mas que tudo isso devia estar sujeito à Bíblia. Eu vou falar mais disso em outro vídeo. O meu ponto é: sempre que um grupo mais tradicional começa a se envolver com um grupo menos tradicional, na imensa maioria das vezes, o grupo menos tradicional sai ganhando, digamos assim. Porque com o tempo o grupo mais tradicional começa a abrir mão de algumas tradições deles. E foi isso que aconteceu nas igrejas presbiterianas com relação aos sacramentos, que é o tema desse vídeo, né? Eu já tô aqui há 7 minutos falando dos batistas e da influência batista em ambientes evangélicos, em ambientes protestantes, mas o vídeo não é sobre eles. Hoje não. Hoje a gente vai falar dos sacramentos, mas por que eu disse tudo isso? Porque a visão batista dos sacramentos, se é que eles vão chamar de sacramentos, né? A maioria só chama de ordenanças, não vai chamar nem de sacramento, mas a visão batista dos sacramentos é que eles são só símbolos, nada além disso. Eles são só símbolos, eles representam coisas importantes, mas na realidade eles não fazem nada daquilo que eles estão simbolizando em algum sentido real. Eles são só símbolos, eles só lembram a gente disso. Os dois sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Na minha experiência, o nome mais comum é Santa Ceia, ou Sagrada Comunhão, ou Eucaristia. Se você é católico e tá me vendo aqui, você vai falar: mas Rafoso, são 7 sacramentos, não são 2. Sim, querido, eu sei que na Igreja Católica são 7 sacramentos. Mas em ambientes protestantes, a gente só fala de 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia, que são o que vocês chamam de Eucaristia. A visão dos batistas em relação aos sacramentos é a seguinte: na Santa Ceia, eles dizem que o pão e o vinho na Santa Ceia simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas na verdade a gente não recebe o corpo e o sangue de Cristo em um sentido real. A gente só se lembra que o corpo de Cristo foi esmagado por nós e que o sangue de Cristo foi derramado por nós. Da mesma forma, quando eles falam do batismo, o papo é mais ou menos tipo: ele simboliza um novo nascimento, simboliza a salvação, mas o batismo não salva em um sentido real, né? O batismo não salva a gente de verdade. Mas Rafoso, eu sou presbiteriano a vida inteira eu escutei que o batismo é um sinal e um selo da aliança de Deus, mas que na verdade ele não faz nada, ele não é nada mais que um sinal.
Sim, pequenino na fé. Eu também já ouvi pastores presbiterianos dizendo coisas assim, mas se você lê Calvino, se você lê John Knox, que é o fundador do presbiterianismo, se você lê as confissões, isso claramente não é o que elas dizem. A visão reformada, né, no caso, reformado é a mesma coisa que calvinista, que é o que os presbiterianos acreditam, pelo menos historicamente. A visão reformada dos sacramentos, e você acha isso em todas as confissões reformadas, incluindo Westminster, que é a principal confissão dos presbiterianos, é que em cada sacramento existe uma relação espiritual. A gente também chama isso de união sacramental entre o sinal externo e a realidade interior sendo significada. Cada sacramento, né, o batismo e a Santa Ceia, é composto de duas partes: o sinal exterior e a realidade interior sendo significada. O que isso quer dizer exatamente? Para o batismo, o sinal exterior é a água, né? Quando você pega um pouco de água com a mão e coloca na cabeça da pessoa, pelo menos é assim que os presbiterianos batizam as pessoas, a gente não mergulha a pessoa na água quando a gente batiza. A gente molha direto o cucuruto da cabeça quando a gente batiza, ou pegando com a mão e colocando na cabeça da pessoa, ou pegando um potinho, não chama potinho, mas eu esqueci o nome, me perdoem, ou pegando um potinho e usando um potinho para despejar ali água na cabeça da pessoa. A Bíblia não diz qual fazer, os escritos da igreja primitiva dizem que os dois jeitos são válidos, então beleza, né? Eu não tô aqui para discutir qual jeito certo que você tem que batizar uma pessoa. O vídeo não é sobre isso. E eu também não tô nem aí. Mas o meu ponto é que isso é o sinal exterior. E ele simboliza o nascer de novo, o ser batizado com o Espírito Santo, né? Ser batizado com água simboliza ser batizado com o Espírito Santo. A gente concorda com os batistas nessa parte, mas a gente diria que o sinal está conectado com a coisa significada. Ele é um símbolo, mas ele não é só um símbolo. Ele está conectado em um sentido real, ele participa da realidade que ele está simbolizando. E o sacramento do batismo não se refere somente ao sinal exterior, que é quando você derrama água na cabeça da pessoa. Ele também se refere à realidade interior sendo significada. Então ele tem duas partes. Não sei se o carro atrapalhou vocês ouvir, mas o que eu estava dizendo é que o batismo tem duas partes, né? O batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. E a gente não pode separar uma coisa da outra. De acordo com os reformados, você pode distinguir um do outro, o que quer dizer que eles não são a mesma coisa. Pode ser até que eles nem ocorram na mesma hora, inclusive, mas você não pode separar os dois. E justamente porque o batismo é composto de duas partes, o sinal e a coisa significada, o sinal exterior, o batismo com água, não salva. Mas a realidade interior sendo significada, o batismo com o Espírito Santo salva. Esse batismo salva. E por causa disso, a gente acredita que está certo dizer que o batismo salva. Então os presbiterianos acreditam que o batismo salva, mas não do mesmo jeito que os católicos ou do mesmo jeito que os luteranos acreditam que ele salva. Porque a gente realmente faz um esforço para distinguir o sinal da coisa significada. A água por si só não salva, mas a gente acredita que Deus salva uma pessoa através do sacramento do batismo. Sob circunstâncias ordinárias, pelo menos.
Lógico que Deus é livre para trabalhar como Ele quiser, mas sob circunstâncias ordinárias, Ele escolhe trabalhar através do batismo. Essa é a visão presbiteriana sobre o batismo. E a Santa Ceia? Os católicos acreditam no que é chamado de transubstanciação. Eles acreditam que o pão e o vinho fisicamente se transformam, né, no corpo e no sangue de Cristo quando a Eucaristia é celebrada, né? A substância pão se transforma na substância corpo de Cristo, literalmente. E a mesma coisa acontece com o vinho. A substância vinho se transforma na substância sangue de Cristo, literalmente. Né? Eles acreditam que sempre que a Eucaristia é celebrada por um padre, o padre tem autoridade para fazer esse milagre. Né? Os presbiterianos não acreditam nisso. Mas os batistas têm um extremo oposto que a gente também não concorda. Eles acreditam que o pão e o vinho meramente simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, né? Isso é o que a gente chama de memorialismo, né? A Santa Ceia é só um memorial. Não acontece nada com o pão e com o vinho, mas também não acontece nada com a gente, já que tudo isso é só um símbolo. A gente diz que a gente realmente recebe o corpo e o sangue de Cristo, mas de forma espiritual e não de maneira física. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte. De novo, em cada sacramento existe uma conexão entre o sinal e a coisa significada. Os sinais externos são o pão e o vinho, ou melhor dizendo, o comer do pão e o beber do vinho. E as realidades interiores sendo significadas são as nossas almas sendo nutridas não com o corpo físico, mas com o real corpo e o real sangue de Cristo, né? Quando a Bíblia diz que Cristo vive em nós e que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, a gente toma isso literalmente. A gente acredita que quando a gente recebe fisicamente o pão e o vinho, as nossas almas se alimentam espiritualmente de Cristo para a gente se tornar mais parecidos com Ele. Não é só um símbolo. Lógico que a gente não acredita que o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho, mas quando a gente celebra a Santa Ceia, pela fé, e esse é um ponto importante, porque isso não vai acontecer com o não cristão, mas pela fé, quando a gente recebe fisicamente o pão e o vinho, as nossas almas recebem espiritualmente o real corpo e o real sangue de Cristo. A visão reformada da Santa Ceia normalmente é chamada de presença espiritual, né? Em oposição a outras posições que creem numa presença física. Mas algumas pessoas interpretam mal isso e dizem: Rafoso, a gente acredita que Cristo está espiritualmente presente na Santa Ceia, da mesma forma que ele está espiritualmente presente em qualquer lugar. Não, pequenino na fé, não é assim que funciona. Existe uma diferença na maneira em que Cristo está espiritualmente presente na Santa Ceia e na maneira em que Cristo está espiritualmente presente em todos os outros momentos. Porque não é só uma presença, a gente realmente está recebendo ali o corpo e o sangue de Cristo, entende? Por isso que eu não acho que presença espiritual é a melhor forma de chamar isso, né? Eu acho que a melhor forma de expressar esse conceito é chamar isso de presença real. E essa presença real é comunicada pra gente de maneira espiritual e não de maneira física.
Os luteranos estão entre a visão reformada e a visão católica. Eles acreditam que Cristo está presente fisicamente no pão e no vinho, mas eles não acreditam que o pão deixa de ser pão, nem que o vinho deixa de ser vinho. Eles diriam que Cristo está fisicamente presente no pão e no vinho, com o pão e o vinho e sob o pão e o vinho. Algumas pessoas chamam essa visão de consubstanciação, mas eles não gostam desse nome, então a gente não vai usar. Então, vou liberar vocês mais cedo hoje. O primeiro vídeo teve 30 minutos, esse aqui teve só 20. É isso, galera. Essa é a visão reformada dos sacramentos. Basicamente, em João 6, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A gente toma isso literalmente. E em 1 Pedro 3,21, São Pedro fala sobre o dilúvio e de como Noé e a família dele foram salvos pelas águas do dilúvio. E ele diz que o dilúvio simboliza o batismo que agora vos salva. De novo, eu falo, os batistas vão dizer que o batismo é um símbolo, mas se você olhar para a Bíblia e ver o que São Pedro está dizendo, ele não diz que o batismo simboliza o dilúvio. Ele diz que o dilúvio simboliza o batismo. O batismo não é um símbolo, ele é a coisa sendo simbolizada. Você não pode simbolizar um símbolo, isso não faz sentido. Então mano, o batismo não é um mero símbolo. E a Bíblia diz explicitamente: o batismo salva. Eu olhei no grego, é sozi baptisma, Sozi é salvar e baptisma é batismo. Mas aí ele esclarece: não é o despojamento da imundícia da carne. Então ele esclarece que não é a água física que salva. O batismo salva a gente pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, é isso aí. Antes de terminar o vídeo, eu queria esclarecer uma coisa, que é uma dúvida que pode ter surgido. Tem muita gente que escuta a gente dizer que o batismo salva e fica tipo: peraí. Eu achei que os protestantes acreditavam que a salvação era somente pela fé. Isso não contradiz tudo que você disse até agora? A gente vai dizer que não. A doutrina do sola fide, salvação somente pela fé, foi cunhada pelo Martinho Lutero. Mas o Martinho Lutero tinha uma visão ainda mais forte de que o batismo salva do que a dos presbiterianos. Então tem uma contradição? Não. Não tem contradição em dizer que o batismo salva e dizer que a salvação é somente pela fé. É que nem eu disse. O batismo é uma união sacramental entre o sinal e a coisa significada. O sinal é a água e a coisa sendo significada é a regeneração. A coisa sendo significada é a fé, basicamente. Então eu não diria que o batismo é algo além da fé que alguém precisa para ser salvo. Eu diria que, em um sentido real, o batismo inclui a fé. E por causa disso, não tem nenhuma contradição em dizer que o batismo salva e que a salvação é somente pela fé. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer antes de terminar o vídeo é o seguinte: é possível alguém ser salvo sem se batizar? A gente diria que sim, é possível, mas esse não é o meio ordinário pelo qual Deus salva a gente. A Confissão de Westminster diz, vou pôr na tela aí para vocês, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas ao batismo que sem ele uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados são indubitavelmente regenerados.
Então, a gente pode concluir que Deus não está tão ligado aos sacramentos a ponto da salvação não poder ocorrer sem eles. Mas é por isso que a gente diz que é sob circunstâncias ordinárias, né? Vamos supor que, sei lá, alguém se converte num avião e o avião cai. Essa pessoa está condenada? Não. Mas assim, se uma pessoa realmente sabe o que é o batismo, né? Alguém foi, te ensinou, te explicou que o batismo é você ser ligado a Cristo, né? Você está sendo enxertado em Cristo. A pessoa sabe disso e mesmo assim ela escolhe não ser batizada, né? Tem a oportunidade de se batizar e não quer. Tá, essa pessoa foi realmente salva pra começo de conversa? Porque, tipo, por que você não ia querer isso, tá ligado? Ah, mas Raposo, isso, aquilo, outro. Cara, eu não vou ficar analisando cada caso específico. O intuito do vídeo não é esse. O meu ponto é: o batismo é o meio ordinário através do qual Deus trabalha pra salvar a gente. E a Santa Ceia? A Santa Ceia salva? Em um certo sentido, eu acho que sim. Eu diria que se aplica mais à santificação. Deus trabalha com a Santa Ceia mais no sentido de tornar a gente mais santo. Porque quando a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, a gente realmente se torna mais parecido com Cristo. João 6 fala que a Santa Ceia nutre a parte da gente que está espiritualmente viva. Então, em certo sentido, eu acho correto dizer que existe um aspecto de salvação na Santa Ceia. Eu já ouvi falar de um presbítero que estudou bastante, né, teologia, estudou bastante a tradição reformada. Sempre que ele ia entregar a Santa Ceia, ele dizia: este é o cálice da salvação. Então, nesse sentido, os dois sacramentos são coisas para as quais você pode olhar, né? Você pode recorrer para ter certeza da sua salvação. Porque as promessas do Evangelho são oferecidas nos sacramentos de maneira bem objetiva. Então, tudo que você precisa fazer é receber elas pela fé. E é muito menos preocupante do que fazer parte de uma tradição que diz que a única coisa que você pode olhar para ter certeza da sua salvação são as suas boas obras. E várias igrejas batistas são assim. Eu comemorei que o vídeo tinha ficado só com 20 minutos, mas agora ele já tá quase com meia hora. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu poderia falar disso com bem mais profundidade, expor bem mais detalhes, e eu vou fazer isso no futuro, mas agora eu dei só um resuminho pra vocês por questão da série que eu tô fazendo. Deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo no grupo da igreja e espero vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que significa reformado, do que a gente tá falando quando a gente fala de uma igreja reformada. Esse é o tema do próximo vídeo. Vejo vocês lá!